Já vamos entrar na penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão. É uma rodada em que o líder Botafogo pode bater um recorde histórico do Corinthians. Fluminense e Palmeiras têm um clássico ali pelo G4, Bahia tem confronto direto contra o América e o Vasco tem mais um jogo muito difícil. Vamos ver todos os favoritos da rodada 18 do Brasileirão, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Se essa é a primeira vez que você chega aqui no canal, cara, esse é um lugar onde a gente fala de futebol brasileiro e é sempre com um ângulo diferente, nada daquelas análises mais comuns que você está acostumado por aí. Aqui todos os times têm vez, então se inscreve no canal e vamos junto para chegar na meta de 15 mil inscritos. Esse aqui é um dos quadros em que eu mais gosto de fazer aqui no canal, é o termômetro da rodada no Brasileirão. Esse é o vídeo em que você fica sabendo tudo o que você pode esperar dos jogos da rodada e também vai saber os times mais favoritos para cada um dos jogos do final de semana. Eu uso essa tabela aí para definir os níveis de favoritismo, né? Porque você sabe que tem um time que é mais favorito que o outro, né? Tem um jogo que é baba, tem outro que é difícil, mas sempre tem um favorito. E quanto mais raios o seu time tiver, mais favorito ele é no jogo da rodada. E existe também o Cometa, que é uma classificação especial aqui do canal, é quando um time é muito favorito, mas é muito favorito mesmo, aquele jogo que, cara, não tem como o seu time perder, mas o Cometa ainda não apareceu aqui na Série A, né? Os jogos são muito equilibrados. Hoje, sábado, temos 4 jogos para abrir essa rodada. O primeiro é entre Santos e Atlético Paranaense, é um jogo que normalmente eu daria favoritismo pro Furacão. Eu não tenho gostado do futebol que o Paulo Turra tá colocando ali no Santos. É um time que praticamente dá a bola para o adversário, escolhe só se defender e jogar no contra-ataque. Tem um time veloz, né? Mas não pode ficar todos os jogos assim, né? Não vai arrumar nada de muito bom na Série A desse jeito. Pelo menos foi assim que ele jogou nos últimos 2 jogos, né? Contra Botafogo e Fluminense. São times muito técnicos e de posse de bola, mas o Santos abdicou da posse nesses jogos, tá? O Furacão vai vir com um time misto dessa vez, né? Tem jogo pela Libertadores muito importante, tem que virar um 3-1 na Libertadores, perdeu fora de casa pro Bolívar lá na altitude e vai poupar nesse jogo a maioria dos seus jogadores. Cara, deve sentir um pouco essa partida, né? Principalmente pelo entrosamento, a galera que não joga muito tempo junto. Deve ser um time parecido com aquele que teve uma certa dificuldade com o Cruzeiro na rodada passada. O Santos tem muitas novas caras, né? Inclusive acabou de contratar o Nonato, que jogou aqui no Fluminense no Rio de Janeiro no ano passado. Cara, é um volante muito bom, mas ainda não vai poder estrear. O time tá se ajustando ali, né, com essa chegada de muita gente. E por isso, mesmo contra o time misto do Atlético, eu dou só 3 raios pro Santos. Eu acho que o Santos é favorito, mas não tanto, e 2 raios pro Furacão. Lembrando que esse jogo aqui vai ser de portões fechados, vai ser sem torcida. Logo depois a gente vai ter Goiás e Fortaleza, 2 times que jogaram pela Sul-Americana no meio de semana, mas que não devem poupar jogadores para agora, porque não pode poupar, né? Os 2 estão lá embaixo, principalmente Goiás, que está na porta do Z4, é o 16º colocado. O Fortaleza vem de 3 derrotas consecutivas na Série A, despencou na tabela e precisa se recuperar. O Goiás, dentro de casa, é osso duro, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Fluminense, venceu o Botafogo. Uma das derrotas do Botafogo foi para o Goiás, lá em Goiânia, e vai levar 3 raios nesse jogo aqui contra 2 raios do Fortaleza. Nesse mesmo horário a gente vai ter o Inter recebendo o Corinthians lá no Beira-Rio. O Inter não vence um jogo na temporada há 6 partidas. E no Brasileirão são 5 jogos sem vencer. O time acabou de perder a ida das oitavas de final da Libertadores pro River Plate. Começou ganhando e tomou a virada. E cara, e o jogo de volta da Libertadores é a única coisa que o Inter tá pensando, é torcedor, jogador, treinador, diretoria, todo mundo só pensa no River. O Kudê vai poupar praticamente o time inteiro para esse jogo, vai manter só o goleiro Rochette, né, que ele agarrou muito bem contra o River, muito bom goleiro, o Vitão e o Depena, né, então são os únicos jogadores que vão jogar contra o Corinthians que são titulares. O Corinthians não vai ter o Rojas, que tá lesionado, né, chegou muito bem no Corinthians, mas tá com um tornozelo torcido, não vai jogar. E o Lucas Veríssimo ainda não tá apto para começar, nem para entrar na partida, né? E o maior desfalque de todos, esse aqui a gente nem pode mais considerar desfalque, né? Porque o cara foi embora mesmo, né? O melhor jogador do Corinthians nessa temporada até aqui, o Roger Guedes, artilheiro do time com 21 gols na temporada, foi vendido pro Al Rayyan do Catar e não vai jogar mais pelo Corinthians. Mesmo com essas baixas, o Corinthians é favorito para esse jogo no Beira-Rio, vai pegar o Inter reserva e, cara, o Inter tá completamente desmobilizado para esse jogo, com a cabeça em outro jogo, então são 2 raios pro Inter e 3 raios pro Corinthians. Para fechar o sábado, 9 horas da noite, 21 horas, horário de Brasília, o meu Fluminense vai receber o Palmeiras no Maracanã.
os dois times também estão com a cabeça voltada mais para a Libertadores e vão poupar alguns jogadores nesse jogo, tá? Não vão ser tantos quanto o Inter, mas vão entrar ali com um time misto, né? O Dudu não joga pelo lado do Palmeiras, é o maior desfalque para esse jogo, né? Vai ser poupado. E o Fluminense vai poupar o Ganso, que pode ser considerado o maior desfalque do time nesse momento, mas além disso o Fluminense não vai ter nem o André nem o Nino, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o Keno, que também deve ser poupado. O Keno, que é um jogador chave para esse esquema do Diniz, né? É um jogo muito difícil de opinar, é complicado avaliar dois times que a gente praticamente não vê jogando, né? A gente não vê muito Fluminense misto, Palmeiras misto jogando, é difícil de avaliar esses dois times. Mas dentro de casa, por esse ângulo, o Fluminense para mim é o favorito, tá invicto no Maracanã, venceu 6 jogos nesse Brasileirão, empatou 3 dos 9 que fez. O Maracanã deve receber mais uma vez um bom público e eu vou estar lá. Inclusive, eu lembro a você do nosso combinado, se você vai a algum jogo do seu time nessa rodada do Brasileirão, filma a festa da torcida ou um gol do seu time e me marca lá nos stories do seu Instagram, que eu vou repostar a festa de todas as torcidas da Série A, B, C. Fica muito maneiro o final de semana. Dessa vez a rodada já acaba domingo com mais 6 jogos. O Vasco vai receber o Grêmio. Cara, é mais um jogo de portões fechados em São Januário. Cara, o Vasco até tentou liberar ali o público para mulheres e crianças, né, ao redor do Brasil. Tem uma galera conseguindo essa liberação, mas o Vasco não conseguiu, a justiça indeferiu o pedido do Vasco, então portões fechados. O Vasco vem naquela batida, né, de, cara, só fez 9 pontos no campeonato, disputou 48 pontos e fez só 9, cara. É uma campanha ridícula do Vasco nesse ano, precisa vencer a qualquer... Mano, o Vasco tem que vencer o máximo de jogos possíveis. O time não é tão ruim, eu sempre vim batendo nessa tecla, quanto essa posição do Vasco e a pontuação principalmente sugere, né, o Vasco é a lanterna do campeonato, mas o psicológico tem atrapalhado demais o Vasco, tem atrapalhado muito. Você vascaíno pode falar melhor aí nos comentários. Nesse jogo, o Orelhano, né, o Orediano, deve receber a chance entre os titulares. Eu não sei o que pensar sobre isso, tá? Até hoje ele não demonstrou nada que me dissesse assim, ah não, cara, nada que justificasse essa titularidade dele, né? Mas ele chegou com muita expectativa, tem que tentar algo diferente, o time não ganha mesmo, então o Ramon Dias está tentando. Pelo lado do Grêmio, o Cristaldo não joga, tá lesionado, baita desfalque pro Grêmio, né? É um dos 3 principais jogadores do Grêmio nessa temporada. Mas os outros 2 vão jogar, né? Que é o Bitelo e o Soares. Luizito Soares vai para jogo. O Grêmio tem que vencer para não descolar muito do pelotão lá de cima, né? E o Vasco tem que vencer tudo agora, né? Não tem mais jeito. Eu vejo o Grêmio favorito com 3 raios contra 2 pro Vasco. Eu não consigo dar favoritismo pro Vasco ainda em quase nenhum jogo, né? São Paulo e Galo vão fazer um jogo de opostos, cara. Isso aqui, cara, é um clássico jogo de opostos, enquanto São Paulo tá em estado de êxtase, né? O São Paulo tá, o time tá jogando bem, tá conseguindo vitórias, reforços de peso chegando, né? Anunciou o Rames Rodrigues, anunciou o Lucas, né? O Lucas Moura, cria da base do São Paulo, tá voltando pro time para jogar até o final do ano. O Lucas, inclusive, já pode até estrear nesse jogo, né? O cara já tá bem fisicamente, pode jogar contra o Galo. O Galo vem de uma derrota dentro de casa contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores, né? Tem um técnico que não venceu nenhum jogo desde que chegou, desde que comandou o Atlético Mineiro. São 9 jogos do Filipão com 5 derrotas e 4 empates. Retrospecto miserável, né? Do Filipão no Atlético. O Galo não vence há 10 jogos na temporada, né? E para completar, deve poupar alguns jogadores para esse jogo aí, visando a volta contra o Palmeiras. O São Paulo, então, vai receber o primeiro cometa da história do termômetro da rodada aqui no Torcedorismo na Série A. Cometa para o São Paulo aqui no Torcedorismo. O São Paulo é muito favorito para esse jogo. O próximo jogo é entre Coritiba e Bragantino. O Coxa encontrou ali um bom jeito de jogar, né? Com um bom técnico, o Thiago Kozlowski. Ele acabou de ser efetivado, inclusive, no comando técnico do Coritiba, mas o Coxa vem de um sacode pro Botafogo, né? Até jogou bem ali o início do primeiro tempo, mas depois foi atropelado, pega um Bragantino que deu um sacode no Fortaleza fora de casa. O Bragantino é um dos times que mais cresce nesse Brasileirão, tem jogado um futebol muito bom, é legal ver o Bragantino jogando e por isso eu vou dar 3 raios pro Bragantino, que são levemente favoritos para esse jogo aqui. E a gente chegou em um dos jogos mais aguardados dessa rodada, o jogo do líder, que não é nem líder isolado, né? É líder disparado. O Botafogo vai visitar o Cruzeiro lá no Mineirão. E antes de falar sobre o jogo, eu vou falar sobre o recorde que eu falei para vocês, né? Que o Botafogo pode bater. O Botafogo pode passar a melhor campanha da história do primeiro turno, que é a do Corinthians de 2017, né? O Corinthians lá em 2017, ao final dessa mesma 18ª rodada, já tinha 44 pontos. Se o Botafogo vencer, vai a 46 e se empatar,
iguala essa campanha do Corinthians, né? O Corinthians em 2017 terminaria aquele primeiro turno com 47 pontos, é até hoje a melhor campanha da história do primeiro turno nos pontos corridos e o Botafogo pode passar isso também. Para esse jogo, vamos lá, vamos falar do jogo. É o encontro entre o melhor visitante, que é o Botafogo, venceu 5 jogos dos 8 que fez fora de casa, impressionante o Botafogo nesse campeonato, e o 13º melhor mandante, o Cruzeiro não vem bem dentro de casa, fez 9 jogos, perdeu 5, venceu só 3. Cara, é um time que vai melhor fora de casa, né? A pontuação fora de casa do Cruzeiro é maior do que dentro de casa nesse momento, e um dos motivos que ajuda a explicar isso, né? Essa falta de vitórias do Cruzeiro dentro de casa é o gramado, que é ridículo, né? O gramado do Mineirão até passou ali por umas reformas nas últimas semanas, né? Estão tentando melhorar, mas o gramado é muito ruim. Inclusive, o próprio Botafogo tem um jogo extremamente veloz, de muitas trocas de passe, deve sentir muito esse gramado. Vai ser um jogo mais truncado, mas não tem como não dar o favoritismo pro Botafogo nesse momento, né? Eu vou dar 3 raios pro líder Fogão e 2 raios pra Raposa. Comenta aqui embaixo qual vai ser o placar desse jogo, tá? Eu tô curioso para saber a opinião de vocês. Vamos ver, será que o Cruzeiro vai conseguir parar o líder? Ainda no mesmo horário, Bahia vai receber o América. Cara, os dois vão fazer um jogo que, meu irmão, já é muito importante para os dois times, né? É confronto direto na briga contra o rebaixamento. O América vem mais desgastado para essa partida do que o Bahia. Teve jogo na Sul-Americana contra o Bragantino no meio de semana. Os dois vão precisar vencer esse jogo. Cara, é um jogo muito parelho, muito truncado. O América tem jogado bem, o Bahia tem melhorado ali, né, com os reforços, estão começando a surtir efeito, e dentro da Fonte Nova eu dou 3 raios pro Bahia, 2 raios pro Coelho, tem um leve favoritismo ali, o Tricolor de Aço. E para fechar a rodada a gente vai ter o Cuiabá em ótima fase, recebendo o Flamengo, que vem de bons resultados, mas está em crise, né? Vai entender o Flamengo, pelo amor de Deus. Depois de lá que rolou aquela confusão lá, aquela agressão que o Pedro sofreu, depois o Pedro botou a boca no trombone aí, gerou mal-estar lá dentro, o Flamengo tá em crise, mas conseguiu vencer na Libertadores, apaziguou um pouco. O Cuiabá tem o melhor aproveitamento nas últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro entre todos os times. Tá certo, tá empatado ali com o Botafogo, venceu 4 jogos, empatou 1 nos últimos 5. O Flamengo também vem de uma sequência boa de invencibilidade, né? Não perde há 11 jogos, como eu falei, tem encontrado o seu caminho ali dentro de campo. A última derrota foi pro Bragantino, né? Aquela goleada que o Flamengo sofreu. O São Paulo deve poupar muitos jogadores. O Flamengo vai viajar para o Paraguai e joga o jogo mais decisivo de toda a temporada até esse momento lá na quinta-feira, lá no Paraguai. O empate da classificação para o Flamengo. E o Cuiabá é um time extremamente bem treinado. Para mim vai levar 3 raios contra 2 raios para o Flamengo, que vai estar pensando já na viagem, né? Para mim, esse jogo aqui, sempre tem um jogo que eu falo isso, né? Mesmo com leve favoritismo pro Cuiabá, para mim esse jogo aqui é a cara do empate. Mais uma rodada boa demais no Brasileirão. Muitos times do topo da tabela, né, estão com a atenção voltada para Libertadores, e o Botafogo vai macetando geral, né, e disparando ainda mais na liderança com a galera voltada para Libertadores, né? No final da rodada eu vou lançar o Prisma contando tudo o que rolou nos jogos do final de semana para você, então não deixe de se inscrever aqui no canal. Você vai ser o primeiro a receber os vídeos. Deixa o seu like se você curtiu o conteúdo e, claro, muito obrigado por ter ficado até o final comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!